De volta com o Futebol 90 e o assunto é Gabigol. E o Gabigol? Na verdade, esse assunto não saiu da pauta desde o título do Flamengo, do anúncio dele da saída. O Cruzeiro era o caminho, parece que continua sendo, mas tem gente querendo atravessar e o Santos está na pauta. Mas o Gabigol foi assunto de sonoras declarações do Felipe Luiz. Nós vamos acompanhar aí o que o Felipe disse do Gabigol para depois chegarmos com informações exclusivas de Pedro Ivo Almeida a respeito dos bastidores dessa situação toda. Vamos lá. É um jogador grande, é um jogador histórico, uma lenda do clube, é um ídolo eterno do clube. E por mais que aconteceram algumas coisas durante essa trajetória, não vão apagar a história, tudo que ele fez pelo clube. É um cara decisivo, um cara que foi muito importante pra gente, primeiro como companheiro, agora como jogador, e que ele possa sair por cima e com uma despedida fabulosa, porque ele mereceu, ele merece. Muito bem, estamos de volta e a gente viu o Felipe Luiz falando sobre o Gabigol, né? Sobre ele, é meu filho, o Gabigol é um gigante, falou isso nas últimas semanas. Mas, ô Pedro, a gente viu no espn.com.br informações sobre bastidores da relação do Gabigol com o Flamengo e aqui nós vamos trazer capítulos para o nosso debate. Primeiro, a relação dele com o Felipe Luiz. O Zé, eu lembrei de você quando estava lendo a matéria do Pedro. A gente falava aqui na segunda-feira. Você vê que ele estava discutindo com o Gabriel, porque, tem a proximidade, os caras jogaram juntos e tal. Mas ele pegou firme ali. Mas talvez tenha algo. O que aconteceu ali? Porque o Gabriel não tá mais. Eu falo em relação ao Felipe? Não. Eu lembrei da tua frase. Aí o Pedro vai trazer informações, a gente vai pro debate. Tá. Mas só uma coisa que me chamou a atenção da discussão dele, né? Com o Gabriel e tal, enfim, lá no campo. Mas conta pra gente, por favor, como é que tá tudo isso em relação ao Flamengo. Tudo bem, Edu? Tudo ótimo. Um abraço a você, Bubu, Nath, Zé, o fã do esporte com a gente. É importante pontuar antes de qualquer coisa, né? Na entrevista coletiva de domingo, o Felipe ele deixa muito claro. Ele nunca viveu de forma tão intensa uma relação com alguém na bola igual o Gabriel. É uma relação que tinha xingamento, cobrança, crise, 3 meses, se eu não me engano, acho que foi 3 meses que ele falou sem se falar. Então, não é exatamente também algo que choca quando há uma discussão assim entre os dois, personalidades tão distintas, mas de muita abertura, e que em algum momento resvala para algo que pode beirar desrespeito, como foi, por exemplo, no jogo de ida. Sim. Quando o Felipe tem que dar uma chamada nele mais forte, fala, você me respeita e tal. O que aconteceu, é bom frisar. A gente vai trazer aqui relato do que aconteceu de domingo para cá, muito especificamente no domingo, com o Gabriel, para depois explicar onde está o pano de fundo da disputa, né, Gabriel, com diretoria, porque isso também explica muita coisa, porque dessa vez a diretoria resolveu punir de forma tão assintosa. O Gabriel, que tem toda a sua peculiaridade, toda a sua personalidade, todo o seu comportamento excêntrico, por assim dizer, a gente até explicava isso quando a gente comentava a entrevista que ele deu, ele acabou sendo protagonista de alguns episódios que a diretoria entendeu como sendo episódio de disciplina que ela não tolera. A gente vai discutir depois se ela já tolerou em algum momento, se ela não tolerou. Como no caso do intervalo, que o Gabriel é avisado que o Bruno vai entrar no lugar dele, não gosta, e fala, tá de sacanagem, e sai da roda onde era passada a instrução, vai para o canto dele lá, depois todo mundo volta para o segundo tempo, ele volta também. No final do jogo, vi muita gente, o pessoal fica bravo com o mensageiro, né? Não com a informação. Não com a informação. Envolve também muita paixão, gente que não está do lado da diretoria, está do lado do Gabigol, e é fácil estar do lado do Gabigol e não estar do lado da diretoria, porque a diretoria do Flamengo muitas vezes não faz por onde também. E aí, na hora da comemoração, ele chama para dar a volta olímpica, mas depois tem aquela bagunça, aquele pagode, todo mundo continua comemorando, ele vai pro vestiário numa sinalização de que aquilo ali não lhe era algo que ele estava muito feliz. Eufórico. O recado eufórico como tava. E depois de tudo, quando os jogadores se juntam todos e falam, vamos lá dar um banho no Felipe na coletiva, tradicional já, né? Pega o cooler de gelo, derrama no treinador campeão, ele vira e fala, eu quero que se F, sabe? Então, assim, a coisa não estava muito boa pro Gabriel. Aí a gente vai para um outro lado agora, que o Zé pode até falar melhor depois. São reações que acontecem muito mais do que a gente pensa dentro de um vestiário. Tá de sacanagem, eu quero que se dane, eu quero que... Só que o que acontece? Tem uma guerra interna, tem uma guerra fria, uma disputa interna entre diretoria e Gabriel, que a diretoria estava querendo motivo para afastar o Gabriel, porque a verdade é que o Gabriel acertou no peito da diretoria, né? Silenciosamente ou não silenciosamente, porque falou bastante, mas ele deu uma facada no peito de uma diretoria que, por muitas vezes oportunista, queria se fazer valer
do título em campo dos jogadores como uma plataforma de campanha política para o Duns, que é o candidato do Landim na eleição. E o Gabriel foi certeiro. Aniquilou, O Gabriel cara. tirou todo e qualquer protagonismo aniquilou. da diretoria. Quando ele joga para a torcida, no depoimento dele, aí você pode debater se você gosta ou não, e ele fala, essa diretoria me respeitou, essa diretoria fez assim comigo, essa diretoria apertou minha mão e não cumpriu, essa diretoria só falava em podcast, eu estou aqui agora desabafando, eu não fico por causa deles. Então, assim, ele joga muito na conta da diretoria e dá uma arrefecida naquilo que a diretoria achou que seria um grande momento para ela no domingo. Isso, claro, feriu a vaidade da diretoria. Então, a diretoria, de posse dessa vaidade ferida, ela precisava de uma chance para ter um argumento para punir o Gabriel. E, na visão dela, ela teve, com essas indisciplinas do Gabriel. Ela se enxergou. E é bom falar que as pessoas, às vezes, eu vi muita gente ontem brava, porque vocês falaram, por causa disso, é porque o Gabriel, estão fritando o Gabriel. Mas nada que está se contando que o Gabriel fez no último domingo é uma novidade, é um movimento atípico do comportamento dele. Ou a gente não lembra que o Gabriel discutiu com o Marcos Braz dentro do vestiário. Ou a gente não lembra que o Gabriel destratou profissionais da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, por isso ele está respondendo ainda. É bom que se diga, o caso não está fechado, ele está atuando com uma liminar. Ou a gente não lembra que o Gabriel colocou a camisa do Corinthians, disse que era mentira, disse que era montagem, e ele e o staff dele mentiram, que era verdade, depois ele teve que vir com o rabo entre as pernas, fundo branco, tom baixinho, entrevistinha, para se retratar. Então, assim, não tem nada muito novo nesse comportamento do Gabriel. Só que o que acontece é que as pessoas são movidas pela paixão. E o retrato recente é que o Gabriel fez 2 gols do título que o Flamengo acabou de conquistar. O Gabriel encaminhou o título na outra semana. Então, nessa briga de diretoria com o Flamengo, a turma não quer lembrar muito de quem é o Gabriel. Quer lembrar que não está do lado da diretoria. E eu entendo. E sim, o pano de fundo dessa disputa diretoria e Gabriel é o que vai explicar esse afastamento. Quantas e quantas vezes tem discussão, você contorna e ninguém é afastado. Então, a diretoria, é claro, quis expor o Gabriel. E, mas porque vocês... Quando a gente tem a informação e vai checar com um lado, vai checar do outro, é claro que a diretoria, às vezes, está mais aberta a confirmar algumas coisas. Ou, às vezes, ela está mais disposta a não confirmar. Faz parte do interesse dela, óbvio. A coisa sempre acontece. Quem detém a informação, quem presenciou, às vezes segura, às vezes solta. Agora, os fatos aconteceram. Se as pessoas querem acreditar ou não, os fatos incomodaram o Felipe Luiz. Os fatos irritaram o elenco. E o que irritou mais ainda o elenco foi o episódio da festa. O Gabriel não foi à festa de comemoração do Flamengo no domingo, na Ilha dos Pescadores, lá na Barra da Tijuca. O avião pousa e vai todo mundo direto. Ele é o único jogador que não vai. Vai jogador, família de jogador, funcionário, staff, diretoria, todo mundo foi, menos ele. E o que irritou foi, quando a diretoria comunica no grupo fechado lá de WhatsApp dos atletas que ia ter essa comemoração, e o que é praxe, tá, gente? Isso aí qualquer... Claro, assim como o Galo tinha programado uma festa, também programado. Quando a diretoria comunica, em cima, o Gabriel manda o convite da festa da casa dele. Isso não foi bem aceito dentro do grupo. Do tipo, tem uma festa aqui, o único grande título pra gente celebrar, tentar virar página, fechar o ano. Tem uma festa aqui oficial e o Gabriel querendo fechar uma festa paralela. E ninguém foi na festa dele. Todo mundo foi na festa oficial. Isso irritou. Isso irritou a gente, principalmente, que estava do lado dele até nos momentos mais difíceis. Assim como a atitude dele incomodou o Felipe Luiz. Felipe Luiz vai dar coletiva hoje. A segunda acho eu que ele vai ser, acho eu que ele vai ser polido. A segunda atitude do Gabriel, então, né? Acho eu que ele vai ser polido, acho eu que ele não vai expor, mas também acho que ele não vai mentir. E todo mundo que frequenta ali, inclusive o Felipe, todo mundo que frequenta o ambiente do Flamengo, sabe que tudo aconteceu. Ô, Pedro. Então, esse caldeirão que poderia ser algo normal, tivesse o Gabriel em alta com a torcida, esse caldeirão deu à diretoria que está querendo punir o Gabriel por um orgulho ferido, porque o Gabriel acabou com tudo que eles imaginavam no domingo, com a entrevista dele, deu à diretoria o motivo que ela queria. Então, é aquilo, Edu. Quando eles querem... A fome estava lá, você deu o prato. Entendeu? Você que está em casa, eu vou aproveitar a enorme audiência, que eu avisei, o carro vem elétrico, vai crescer no retrovisor, não tem jeito. Manda o seu palpite aqui, a sua opinião, do caso do Gabigol no número que vai aparecer na sua tela, porque eu vou ouvir o Zé e aí nós vamos aqui pegar os capítulos. Vamos primeiro focar na relação Gabigol e Felipe Luiz, para depois a gente ir em diretoria, elenco, pode ser? Vamos fazer isso. Gabigol e Felipe Luiz. Zé, você jogou... Sabe que no vestiário é um lugar sagrado, né? Por isso que quantas e quantas vezes a gente vê... não, diretor aqui não, conselheiro aqui não. É o lugar dos jogadores. Mas eu vou pegar algo que me chamou muito a atenção do relato do Pedro, do Gabriel numa rota de colisão com o Felipe Luiz, que é o cara que põe ele pra jogar. Que é o cara que estendeu a mão pra ele nesse... O cara que respeitou ele, né? Se for olhar pro outro que não... Como é que você avaliou esse comportamento dele com o Felipe? Assim, boa tarde, Nath, Bubu, Pedro, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Eu falei já na outra vez, quando ele questiona o Felipe, que o Felipe manda ele só fala comigo e tal, que faltava inteligência, para não falar outra coisa, né? E de novo, faltou inteligência ao Gabigol de entender quem é o Felipe Luiz.
Eu falei que um dos grandes desafios do Felipe, quando ele assumiu, era fazer com que os jogadores entendessem que ele era treinador, que ele não era mais jogador. Né? E que os jogadores, e principalmente os jogadores, eu ainda citei, principalmente o Gabigol, precisa entender que o Felipe não é mais o amigo dele agora. O amigo, Felipe, ficou fora do clube. Dentro do clube, o Felipe é treinador e que existe uma hierarquia que precisa ser respeitada. E que o Felipe iria precisar muito das atitudes do Gabigol. Falei isso aqui no programa. E aí demonstra, mais uma vez, que assim... o treinador me desrespeitou, no caso seria Tite, né? Porque não o colocou para jogar. Quem passou por lá antes do Tite? Pô, Vitor Pereira, Paulo Ele Souza. Paulo Souza jogou? Não. O último foi o Dorival. E ele já questionou as saídas dele, lembra? As indisciplinas de quando era sacado? Sabe? E é bom ponderar também que o Tite, enquanto teve, digamos, paciência, o saco, e eu nem concordo com essa reta final do Tite, eu não falar mais com o Gabriel, coloco o Felipe para falar, mas o Tite, enquanto teve paciência, o saco, falando no português claro, abraçou muito o Gabriel, tá? Sim. Abraçou muito. A volta do Gabriel depois da suspensão, que ele consegue eliminar para voltar, o idealizador, o cara que dá o ok, que dá o aceite e que faz aquele vídeo, para mim até meio constrangido de bater palma, aplaudir. O cara tá voltando uma punição. Sim. E responsável. E bate palma, me aplaude, vai, todo mundo faz corredor. Foi o Tite estava ali. Sim. Então, só para não parecer também que, olha, esse malvadão desde sempre. De novo eu vou... sabe, falta inteligência, faltou muita inteligência ao Gabigol. Inteligência é ela que ele usou para prejudicar a diretoria, mas que no comportamento dele diário prejudicou muito o Felipe. Prejudica muito o Felipe. E aí mostra porque há um certo entendimento em recusas para o Gabigol em determinadas ocasiões. Eu falo diretoria, falo treinadores. Entendeu? Então, assim, é lamentável. É lamentável, é triste. E se o Felipe deu o aval, ele está correto, ele é o treinador. Claro. Né? Não tem que questionar. Não sei se o Gabigol questionou o Felipe quando o Felipe falou assim, não, eu vou dar sequência a ele. Ele perguntou, professor, o senhor está me colocando por quê? Não. O Felipe falou, vamos lá, eu vou dar sequência, eu gosto dele. Provavelmente conversou. Estendeu a mão em 3 anos, talvez foi o treinador que mais tenha confiado no Gabigol. E tem uma outra coisa, hein? Não sei se será unanimidade aqui. Até o primeiro tempo do primeiro jogo da final, que ele faz os 2 gols lá, o Gabigol, mesmo com a sequência, não vinha jogando bem. Não, era uma tentativa do Felipe de passar confiança para fazer ele render. O Gabriel vinha se escalando pela bola. Não vinha jogando bem. E outra, vamos ser bem sinceros, se o Pedro estivesse jogando da forma como estava jogando, dificilmente o Gabigol iria jogar mesmo com o Felipe. Mesmo com o Felipe. Então, assim, às vezes é que eu falei, eu sempre falo isso, que a instituição é maior do que todo e qualquer jogador. O Flamengo é muito maior do que o Gabigol. O Gabigol pode ser um dos grandes ídolos, atrás do próprio Zico e tal, mas o Flamengo é muito maior. E nesse momento, a impressão que dá é que o Gabigol está se colocando acima de tudo, de todos, inclusive do próprio Flamengo. Do próprio Flamengo. Não, ele não pode ser maior do que o Flamengo. Ele não pode querer chamar as atenções todas para eles e esquecerem que tem 11 profissionais, que se ele fez 2 gols, tem outros 10 jogadores que ajudaram a não tomar gols. Tem o Gerson que correu, tem o Léo Pereira que lutou, tem o zagueiro que foi convocado para a seleção, o Léo Ortiz, tem o Wesley que correu para caramba, entendeu? Ele não jogou sozinho. Ele não jogou sozinho. O futebol hoje não se faz sozinho, entendeu? E quando ele desrespeita o Felipe, quando ele sai, tá de sacanagem, como foi o relato do Pedro aqui, ele não desrespeitou apenas o Felipe. Ele desrespeitou o vestiário. Ele desrespeitou os caras que estão correndo. Ele desrespeitou as pessoas que estiveram ao lado dele quando ele precisou. Então, assim, pro vestiário, o que ele fez... A melhor resposta e a mais clara é exatamente o que o Pedro trouxe. Os jogadores não gostaram, até quem esteve ao lado dele não gostou. O Felipe tomou a atitude correta porque ele é o treinador. Ele é o treinador. E aí eu vou jogar uma pimentinha aqui para vocês. Ele chega numa festa em que o time dele ganha, ele fala, eu não vou mais ficar. E tem mais 6 jogos. Você colocaria o cara para jogar? Não. E até a gente falou aqui, não, porque o Felipe Luiz, ele tem contrato até quando? Ele já tem que começar a pensar no óbvio, próximo, tem muitos jogadores machucados e tudo mais, mas ele tem que começar a pensar em um time sem o Gabi. E assim, ele poderia falar também no vestiário, assim, sabe o que é? Não gostei de ter saído. Por que ele não falou? O Gabigol deveria ter vindo ao público também e falou assim, olha... Ele tem tamanho, sabe, não gostei de ter saído, discuti com o Felipe Luiz, com o Felipe,
né, discutir com ele, não gostei de ter saído, eu queria estar jogando, poderia falar. Mas não falou. Aí o que ele fez? Ele deu a faca, o queijo e a goiabada para a diretoria. Agora os caras né? deitaram. Então, assim, ele foi tão inteligente no sentido, como o Pedro falou, de colocar a diretoria em xeque-mate, mas ele, né, querendo ou não, ele descobriu, vamos dizer assim, mexeu numa pecinha errada lá e foi pro cheque. Deu essa guerra não é atenção para a diretoria. Essa guerra não é santa. Não tem ninguém. Por isso que todo mundo debate se o Gabriel deveria ter feito, ele foi egocêntrico. Essa guerra não é santa. O Gabriel tá com a bala no peito da diretoria. Tem gente que não concorda. A diretoria ontem está com a bala no peito dele. Tem gente também que não concorda. Mas essa guerra não é santa. E ela vai continuar, porque tem um contrato ali. Não tem santo na parada. E cada um está jogando com a sua arma. Mas eu acho que independente de qualquer coisa, tem uma questão de respeito e hierarquia. Sim. Se ele falta com respeito com o cara que é o direto dele ali, que é o Felipe Luiz, que, como você já falou, abraçou o cara, deu oportunidade pro cara, ele vai respeitar quem? E isso até para a sequência de carreira dele, Nath. A gente viu ele quase indo para outros clubes que... Desculpa te interromper. Claro, não tem esse problema. A sequência de carreira dele vai ser a mesma. Vai ser a mesma. Enquanto der tudo certo para ele, ele vai fazer o que ele quiser. Se não der nada certo para ele, talvez ele comece a colocar a culpa em outras pessoas. Porque tem sido esse o comportamento. Acho que nunca ele vai mudar, você acha, né? Não, eu acho que assim. nesse sentido, eu acho que assim, não que eu vou dizer o maior prejudicado. Não, também sabe? é a carreira dele. Tô nem aí, a carreira dele, ganhou dinheiro, vive a vida dele. Não tô muito preocupado com isso, não. Eu sou pago para comentar e para falar o que eu penso. Né? Eu só acho assim, que... Bem pago, bem pago. Não, bem pago não. Não, só falei no café. Eu só acho, entendeu, que as pessoas, quando você convive dentro de um vestiário, em qualquer ambiente que você vive repleto das pessoas, você precisa saber se colocar em relação ao comportamento, porque você ofende as pessoas que estão ao seu lado. Você desrespeita as pessoas que estão ao seu lado. Então é importante você saber que quando você morrer, você vai para o mesmo lugar. Opa. Não importa que você tenha 1 trilhão de reais, não importa que você seja ídolo, não importa que você entrou para a história. Quando você morrer, meu filho, você vai para o mesmo lugar. Então, assim, o respeito às pessoas, ele precisa ser igual com todos. Com todos. Se você não gostou, você vai lá, chama no canto e fala assim, eu não gostei. Vem cá, vamos resolver isso daqui, certo? Ah, não, mas publicamente, não importa. Entendeu? Eu acho que você precisa respeitar num ambiente vestiário, onde você tem uma série de pessoas que vêm de todas as classes sociais. O futebol proporciona isso, a inclusão social, proporciona uma série de coisas. O teu exemplo vale mais do que tudo aquilo que você ganhou. O teu exemplo vai ser dignificado durante toda a sua vida. O teu legado não é se você ganhou 50 títulos, não é se você ganhou 300 milhões. O teu legado maior vai ser o seguinte, rapaz, eu vou dar um exemplo, vou aproveitar que nós estamos falando do Flamengo. Rapaz do céu, o Zico é inatingível, só isso. Não, e que cara, só isso, entendeu? Isso fica pra história. Você já reparou que ninguém fala se ele ganhou título, se ele ganhou milhões. Ganhou mundial, ninguém fala. Tudo é isso aí. Ninguém fala, todo mundo fala. A pessoa Zico é sensacional. Esse é o legado. Essa é a coisa mais importante. Como que você vai ser lembrado pelas pessoas, é isso. Mas infelizmente, o mundo do futebol, eu não falo só do Gabigol, o mundo do futebol, ele trata as pessoas e as pessoas acabam acostumando com isso. Tem a frase do Falcão, né? O jogador morre 2 vezes quando para de jogar, mas é muito por conta desse ambiente, que é muito bom em relação ao dia a dia, às brincadeiras, às sacanagens, às coisas que acontecem dentro de um vestiário que você está acostumado a fazer dos 4 anos de idade até os 30, 35, mas existem muitas coisas ruins, porque o jogador de futebol, ele acha que vai ser jogador de futebol a vida inteira. Ele acha que vai ter gente que vai ficar pagando pau para ele o tempo todo. Ele acha que vai ter gente que vai pagar o almoço dele a vida inteira. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, desrespeitar todas as pessoas, porque todo mundo vai achar que ele é o ídolo, que ele é bom, que ele é isso, que é aquilo. E aí começam os problemas. Entendeu? Verdade, então, assim, o mais importante não é o que você ganha, não é o que você acumula. O mais importante é o que você deixa para as pessoas lembrarem de você. Aí, se está preocupado ou não com isso, o problema é que cada um vive a sua maneira. Mas a idolatria, ela pode ser manchada um pouquinho. Entendeu? Pô, fez título, mas não saiu muito legal.
É verdade. Pô, Pedro, você lembra? Pô, você viu o que ele fez no vestiário? Pô, o que os caras... Sabe, isso daí acaba manchando, de certa forma, o convívio. Eu falei pra vocês um dia, desculpa eu me alongar aqui, pelo amor de Deus, eu tô só falando que é o sentimento que muitas vezes acontece dentro do vestiário. Tá? E aí eu já pedi desculpas pra vocês não me levarem a mal, por favor, e volto a falar. Pro jogador de futebol, quando um ex-jogador de futebol fala, rapaz, gostava de você, tem um outro peso. Claro, do que é aquilo que você falou, do que o título. Tem um outro peso, por favor, não me entendam. Tem um outro peso. Então, assim, às vezes vale muito mais você preservar a sua honra, a sua dignidade em relação àquilo que as pessoas vão pensar, do que você sujar como o Gabigol, talvez na condução você pode se perder. Isso. Bubu, eu quero te entender agora pelo lado... É difícil. Pelo lado do cenário todo contado pelo Pedro. O Zé trouxe a visão do vestiário. E aí eu vou levar para vocês dois um outro debate, que é o seguinte. Há quem diga, Bubu, e você é o conhecedor da nação, o grande representante, o talismã. A torcida está abraçando mais o Gabigol do que a diretoria. Por quê? Para muitos, o Gabigol, foi traído. Você já ouviu isso, né, Pedro? Desculpa, eu tive uma informação, Pedro. Desculpa, é que surgiram todas essas coisas. Agora eu estou lembrando aqui, é muita coisa. E eu fui atrás de fontes. 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 E as fontes te disseram o quê? E as fontes me disseram, porque lembra que eu comentei com você ontem aqui, eu falei, achei muito estranho uma mudança de postura da diretoria aperta a sua mão aqui e depois falo não. Pelo menos o que me falaram aí é que, assim, os diretores conversaram, mas não tinham avisado o Landim. Não, tinha, tudo passa pelo Landim. O Landim é muito presente no futebol do Flamengo. Então tá aí. Mas sabe por quê, Pedro? O que me passaram assim, conversou e não chegaram... E aí o Landim... O Marcos Braz é soldado de primeira hora do Landim. Não por acaso, todos questionam. Mas ele já fez muita besteira, ele sabe, admite. Não, por acaso, durou os 6 anos dos 2 mandatos. A questão é, tudo que é conversado entre o Braz, o Spindel e o Pedroso, que é o representante, o agente do Gabriel, tudo é passado ao Belotti, Reinaldo Belotti, que é o seu, e tudo é passado ao Landim. O que acontece e você sabe disso, quando houve o aperto de mão, virou e falou, tudo bem, daqui a pouco a gente resolve isso, daqui a pouco a gente assina isso. O tempo foi passando, um desgaste aqui, um desgaste acolá, um desgaste ali, e aí a presidência se sentiu confortável para virar e falar, não, calma, não assinei. Agora, todo mundo tinha ciência. Agora, todo mundo sabia que a família foi comunicada, todo mundo sabia que tinha um cronograma de divulgação. Não, já sabiam. De contrato. Ali, eu fico com o relato de Pedro Ivo, não há santo. Agora, Bubu vem com o relato da nação, e aí eu vou ouvir vocês dois sobre isso. Da nação é o Bubu que tem toda a informação. O Bubu fala, mas você também tem que opinar, que é o seguinte, eu ouvi, vocês ouviram bem, nós estamos bem, o número está cada vez melhor. Liga todas as televisões da sua casa. O Bubu era um cara bom. Manda no grupo que agora estamos explodindo a audiência. E vai participando com a gente, mandando seu vídeo. Vamos fazer uma campanha para você, junto com o Gabi. Hoje não dá mais, Não, ele vai junto, vai subir. Aliás, tem informação aqui também sobre isso. Só uma coisa. Meu negócio é fazer análise diferenciada. Mas você ouviu de torcedor o seguinte. Mas, a diretoria tá errada, criticaram a diretoria. Não vai? Criticaram... Então, daqui a pouco nós vamos falar da Rama. Daqui a pouco nós vamos falar do eu não vou pra nação no Maracanã. Você vai, eu não sei se o Gabigol vai. Ele não. Na Norte? Agora nós vamos falar. Me passaram Fala aqui o que você achou dessa que situação. o Gabigol não vai mais na Norte e vai no seu camarote. A informação tem saído do Eric Faria, nosso companheiro, colega e tal. Parece que não vai mais na Norte com a galera, que ele vai no camarote dele. Eu não tenho camarote pra ir, né? Então, se alguém quiser me convidar pro camarote... Mas você ouviu de torcedor que a diretoria tá errada. Criticaram a diretoria. Então, você assistiu o filme Gladiador? Sim. Que, aliás, inclusive, vai ter a continuação agora, né? Tio. Quando o Gladiador, ele vai pra arena, pra batalha, o treinador, tem um coach, né? Tem o Felipe Luiz do Gladiador, né? Vai treinando ele e tal. E ele dá um conselho sábio. O Gladiador tá preocupado porque o imperador quer matar ele, não sei quem quer ferrar ele, mó trairagem, não sei o quê. E aí o técnico, o coach do Gladiador fala pra ele, ganhe o povo. Ganhe o povo. Essa é a frase. Essa é a frase. Tem aquela... é uma coisa lendária de Roma, né? Que é pão e circo, né? O povo quer pão e circo e tal. Então aí o gladiador tá lá tal, e se prepara, não sei o que, assim, cara, ganhe o povo que você tá feito. É isso, é a coisa mais valiosa que tem.
Não é o posto do imperador, não sei o que, ganha o povo. Não é a diretoria, é o povo, é a torcida. E o Gabigol, ele está em busca do povo. Ele está tentando, por isso que ele ameaçou, falou que... Você viu o post dele? Põe o post aí na tela enquanto o Gugu fala. Não, ele vai na Norte. O Pedro Ivo falou, não, porque o Gabigol deu um tiro no peito da diretoria. Aí ele falou que não vai mais. E a diretoria deu um tiro no peito do Gabigol. Eu acho que o Gabigol se matou no peito e saiu rindo. Porque o Gabigol, no domingo... Que isso aí? Vai, pode peraí. Tô chegando aqui, tem... Peraí, calma, tô sendo acossado aqui. Rodrigo Bueno, mas vai lá, vai, Bubu. Então é o seguinte, no domingo, o Gabigol encerrou a sua vida de jogador sério do Flamengo. Ele chutou o balde. Então aquilo ali foi assim, não tô nem aí. Então, eu não aguento mais isso aqui, já engoli o sapo que eu já que engoli. A diretoria pisou na bola comigo, o técnico anterior me sacaneou, o técnico atual me tirou também aqui, eu não concordo. E eu não tô mais afim, entendeu? Então, o meu lugar é com a nação. Eu estou no coração, eu ganhei o povo. Eu ganhei a nação. O Gabigol, ele tem essa sensação. E aí ele tá que ele tem esse poder. Né, em vários momentos. Mas já teve mais. Ele tem mas ele continua. Mas eu tô acompanhando. Como representante da nação, eu ainda vejo muita gente pro Gabigol que é muito grata a ele. A gratidão é um sentimento muito nobre, né? Nobre. Então, o Gabigol, como um gladiador, ele focou... Cara, não me importa a hierarquia, quem é o presidente, quem é o diretor de futebol. O povo tá comigo, eu vou com o povo e tal. Então, se ele tá dando para trás agora aqui... Tá com o povo, ou é o rei? O rei que criou... o gladiador a era analogia perfeita que eu trouxe aqui... O gladiador... O gladiador, não. O rei criou isso daí para ganhar o povo, porque eles estavam com um problema mas aí a galera começava... Aí espanhol. O gladiador era o cara que estava na arena lutando, não é? O grande gladiador é espanhol, né? Sim. Como é que minha família? Espanhol. E hoje como é que vai ser o Maraca? Não, o Maraca. Como vai estar? Gabigol, não sei. Entendeu? Mas você não sabe nem a música do Gabi, pô? Não, tem qual? Você sabe qual que é? É que você que é o instrumento da nação. Gabigol é muito, né? Genérico. Vamos criar certamente alguma música emblemática. Você acha que hoje, então... Olha só que tem uma discussão boa. Você viu como eu notei que aqui desse lado é o lado da paixão, aqui é a razão. Por isso que uma mesa, para ser feita com qualidade, no debate tem que ter isso. A razão e a emoção. E você seria o quê? Eu seria a loucura. A mistura. A mistura. Vocês são os especialistas na emoção. Não. Ô, Nath, você acha que diminuiu fez assim, ó... O termômetro da rede social, ela fala muito, depois de tudo, da informação não só Pedro, dessa nota, assim, de tudo que vem acontecendo vai ter, ao longo... Gabigol ou não? Acho que parte da torcida, sim. Tem um ponto que é a questão da gratidão. Tem outro ponto que é a questão do compromisso com o trabalho que tem. Do compromisso do Gabi em relação ao Flamengo. Isso já há algum tempo vem sendo arranhado e manchado pelas atitudes que ele tem fora de campo. O Pedro já falou aqui algumas vezes, e eu concordo com ele, que enquanto o Gabi jogava e representava em campo e dava resposta como ele deu em muitas temporadas, o que ele fazia fora de campo era só um pinguinho ali, uma coisa que... Agora, o problema é que dentro de campo não vinha rendendo e as coisas se tornaram ainda maior. O problema se tornou ainda maior. Agora, essa questão da paixão... da gratidão, tem muita gente que está assim, muito obrigado, próximo. O Gabi vai passar e o Flamengo vai continuar sendo o Flamengo que é. Tem muita gente que fala, mas ele deu muitos títulos do Flamengo, ele foi decisivo em muitos campeonatos. E o resto do elenco? Agora, tem só uma observação importante. O que Pedro, pesa... só uma coisinha, Zé, para reforçar. Pedro, você falou sobre a participação do Gabigol e na discussão aqui de ele ir ao estádio ou não, como ele seria recepcionado, a gente está falando do termômetro Gabigol, ou seja, quanto você acha que, por exemplo, igual o programa de auditório, aplausos, se o auditório todo vai com ele ou não. Essa temporada, no estádio, aí a gente está falando disso. Teve tempo que pedia-se Gabigol e teve tempo que ele entrou e ninguém mais pedia Gabigol. Não, na tua opinião vai ser 70-30 não, de não sei se é 70-30, eu acho que a torcida vai xingar muito a diretoria, como vem fazendo há muito tempo, e parte considerável da torcida vai festejar o Gabriel. Agora tem informação que pode ser que ele não vá. Não, ele não vai. É diferente. Ele não vai. Que o Pedro trouxe a informação agora. Tem duas coisas. Ele ameaçou. A ideia do Gabriel... O Gabriel, ele pode ter muitos defeitos, mas assim, ele é muito inteligente. Ele sabe para onde ele corre na hora da polêmica. Assim como ele premeditou, e todas as pessoas próximas sabem, porque ele dá aquela entrevista depois do jogo. Então, assim, a ideia era muito dele. Vamos subir junto, a rampa. Porque quando ele posta aquilo ali, já é uma resposta ao afastamento. Assim como começa a sair informação, a gente traz ontem a informação do Felipe Luiz, ele já posta a foto do Felipe. Ele está sempre atento aos movimentos. A única coisa que ele não está é passando batido. Só que, ao mesmo tempo,
tem uma questão para o Gabriel ir numa arquibancada. Seria uma imagem, inclusive, emblemática, tudo mais. Mas tem uma questão. Você não tem a garantia que toda a arquibancada está ao seu lado. A Nath falou. Você não vai pagar para ver qual o risco. Se o cara for Você lá. tem toda uma situação que ele tem de assistir o jogo. Ele pode tirar foto do torcedor, ele pode estar ali no hall do Maracanã, ele pode ser abraçado, ele pode ter as imagens que lhe favoreçam de chegada ao Maracanã, a gente próximo, pedir autógrafo. E ele tem isso. O Gabriel, é o que eu falo, daqui a 6 meses, daqui a um ano, todo esse nosso debate aqui ele vai ser isso aqui. Porque o que vai ficar é o Gabriel que tem mais gol em final do que final disputada. O Gabriel que tem 4 gols em 3 finais de Libertadores. O Gabriel que, quando estava no fundo do poço, foi lá e fez 2 gols no jogo de ida contra o Atlético, quando ninguém acreditava. Então, assim, isso que vai ficar, todo esse debate, e o Gabriel vai tentar usar, porque ele está numa guerra fria. Numa guerra fria que não é santa, que é ele com a diretoria. Nesse momento, a diretoria deu nele. Ele agora vai precisar dar volta. Não tá escancarada? Não, eu acho que está descancarada se a diretoria ontem escancarasse numa nota. Entendeu? Não escancarou. Eu questiono muito... O Gabi já chegou atirando, eu acho. Mas eu a diretoria não se priva com questões trabalhistas. Deram a mão pra minha família. Eu questiono muito. Não, mas só para complementar, Nath. E não é que ele vai, então vai fazer. Tem também muita coisa que você sente temperatura. E não é porque ele falou que vai, não vai sentar, não é simples. Agora, eu acho que o Gabriel tem absolutamente totais condições de mostrar no recado público que tem parte da torcida dele. Você acha que acha que uma imagem do Gabriel no pé, se fosse eu, camarote dele, eu iria. Essa punição tá fora. Você acha que o Gabigol tá realmente preocupado com isso? Claro que não. Eu já sabia que acabou. Isso aí, O que ele tinha que fazer no Flamengo acabou no domingo na final, amigão. Agora Então, mas quando ele vem a público e fala o que falou, já sabia. Só que ele não contava que as pessoas iriam mostrar o outro lado dele. Que o Pedro trouxe na informação. Ele não contava que as pessoas iriam falar o outro lado dele. Porque uma coisa é o Gabigol que vem a público, nação, beleza, tal. Porque é assim, a questão de utilizar a mídia, utilizar as redes sociais e tal, e vamos tentar construir a nossa imagem. Uma mentira contada muitas vezes se torna verdade. Isso é fato. Agora, ele não esperava que as pessoas iriam contar que ele, como Gabigol, fosse bater de frente com um cara que o colocou para jogar. O problema, o que pesa mais aqui, não é a diretoria. Que aí eu acho que cada um tem, os seus motivos. Já tava uma batalha. Não tem problema Me nenhum. dê motivo. Agora, o que eu acho Ele postou? O que eu acho que pesou mais, e aí é uma coisa que todas as pessoas que têm um mínimo de ética, de respeito, de entendimento, o Felipe Luiz estendeu a mão para ele. Ele tá batendo de frente com o Felipe Luiz. Então, peraí, os outros treinadores não estavam errados. Entendeu? Então, isso que eu acho que é o que pesa mais. Tanto que ele pegou e já colocou a foto do Felipe Luiz. O Felipe Luiz disse que o Gabigol merece uma despedida de gala, que é um ídolo eterno. Aí você acha que vai ter? Então. Eu acho que nesse momento não vai ter. Aí você percebe... Esse ano vai ter do Adriano Imperador, né? Aí você percebe a diferença de um e de outro. Da nobreza do Felipe. Percebe a nobreza do Felipe, a inteligência do Felipe de entender quem é o Gabigol, o entendimento. E ele entende, porque o Felipe poderia, no começo de carreira, chamar atenção para ele. Tirei, ou quando perguntado e tal. Ele poderia chamar atenção para ele, ele não fez. Pelo contrário, ele enalteceu o Gabigol. Porque ele sabe que os feitos do Gabigol, da grandeza do Gabigol... Porque ele não precisa E eu acho que ele vai manter. Vai ter a coletiva quando ele falar agora o Felipe Luiz. Vão perguntar para ele se acha de uma despedida do Gabigol e tal. Eu acho que ele vai continuar defendendo. Pelo tamanho que esse cara conseguiu, 16 gols em finais. O Felipe não precisa disso. O Felipe entende que não precisa disso. Isso é uma situação muito delicada, porque a briga do Gabriel, no macro, ela não é com o Felipe. Sim. Tem a irritação do Felipe no domingo, tem a quebra de hierarquia, tem o mau comportamento. Mas a briga do Gabriel é uma briga com a diretoria. E quem vai ter que aparecer para responder hoje, porque hoje tem jogo na coletiva, depois do jogo, é o Felipe. Então, olha o tamanho da bomba no colo do Felipe. E a diretoria vai ser perguntada também, né, Pedro? Mas primeiro vai ser o final. 45 câmeras, 50 repórteres. Bem lembrado. Mas eu vou falar para você. Essa bomba está no colo dele. A diretoria errou muito em relação ao Gabi. Agora, em relação a essa indisciplina, o fato dele ter dito que não fica no Flamengo, a diretoria não tem obrigação nenhuma de manter ele no planejamento. Até o final da temporada. O ponto é... Em relação a isso, ok. O ponto é, quando a diretoria não é explícita na nota, sabe quem é que vai sentar lá hoje para botar para receber a bomba no colo e ter que desarmar? E eu acho que o Felipe vai desarmar. O Felipe não vai expor. O Felipe não vai subir o tom. Ele é educado. O Felipe não vai falar que o Gabriel é isso e aquilo. Ele, tendo para mim que ele não vai faltar com a verdade, todo mundo sabe o que aconteceu, e vai pontuar mais uma vez. O Gabriel é assim, as relações são assim, o futebol é assim. Vai contemporizar porque é papel dele, até porque um cara que ele vai adotar esse discurso da idolatria também.
Já chamei, já disse que amo, já tive problema, já fiquei 3 meses sem falar. Então, assim, são as relações. A relação deles dois é muito intensa. Ele não vai chegar lá hoje para falar, nunca mais quero falar com o Gabriel. Não. Mas, assim, o problema, a meu ver, não é nem o que o Felipe vai falar ou não. É que a bomba está no colo dele. E, mais uma vez, dentro do Flamengo, a bomba não está no colo de quem realmente deveria, para desarmar. Agora, precisariam assumir essa responsabilidade. Eu acho bom, porque é o que a gente fala. Hoje, antes de qualquer... jogo do Flamengo na temporada. Aí você me pegou. Porque, se for em casa, o Felipe Luiz pode sim entrar e falar assim, gente, mas hoje... vamos dar um tempo aqui só para se despedir. Quando o filho é bonito, porque a gente viu o que aconteceu com o Everton Ribeiro. Quando o filho é bonito, sentam 7 lá no nível do jogador. Entendeu? Então, assim... o último jogo do Flamengo é contra o Vitória em casa. Mas hoje seria importante... Seria despedida. Mas hoje seria importante o Marcos Braz, o Spindle, qualquer um da diretoria, não sei se os dois... Provavelmente os dois estarão no campo. Todos. Não sei, o Landim acho difícil, né? Acho difícil o presidente falar nesse sentido, porque... Claro. Mas, especialmente o Braz. Especialmente o Braz, antes da coletiva do Felipe, vir a público e explicar, porque não é o Felipe que tem que explicar isso. É o Braz. Justamente porque a briga não é entre Felipe e Gabigol. Senão vira uma briga de ego. Sim. Não é briga de ego. Mas é sobre isso. De você assumir isso. Mas que os caras querem ser maiores. A vida na bola continua pro Felipe, a vida na bola continua pro Gabriel. Esses daí vão passar. Até porque o Braz também já vai... O Braz, no final do ano, entrega o cargo. Então, vem a público e fala, olha, nós fizemos isso porque ele fez isso, fez isso, e nós não achamos correto. Ou senão ele pode chegar e falar assim, olha, ele falou que não está mais aqui, então nós começamos... O Felipe resolveu achar uma nova, sei lá, um novo planejamento, ou não é correto nós deixarmos aqui, até pelo ambiente, porque se ele joga e sai, se vai achar ruim, ou um comprometimento dele dentro do grupo. Tem uma série de coisas que o Marcos Braz poderia vir a público antes da entrevista do Felipe. Porque para não servir de escudo, o Felipe. O Felipe não ser o escudo, né, dessas pessoas, para poder assumir. Vai estar no colo. Lógico. Você faria o jogo de despedida pro Gabigol, sim ou não, nesse pensamento da Nath, que eu não sei nem se ela falou que quer ou não jogo de despedida, mas contra o Vitória, último jogo. Mas acho que esse aí vai ser um... Vocês acham que vai ter? Isso vai partir muito, talvez, e a depender de como as coisas vão se desenrolar até dia 8 de dezembro, do Felipe Luiz, de falar para a diretoria, peraí, vamos dar uma trégua aqui? Vamos fazer o que a gente fez com outros ídolos que passaram, outros caras importantes que passaram. O Everton Ribeiro não teve isso. E o Everton não teve essa Só que é uma situação completamente diferente. Sim. Né? Eu digo de ambiente, de conversa, de trato, de educação, de respeito, de troca, comportamento. É diferente. Agora, do jeito que rompeu, do jeito que as coisas estão acontecendo e já não é dessa temporada, dessa farpa, como disse o Gabi no domingo, a maioria das coisas eu sei pelo podcast. Eu não sei de conversa. E um troca de lá. E é chumbo trocado dos dois lados, um querendo bater mais no outro. Agora, talvez o Felipe Luiz fale assim, pô, jogo contra o Vitória em casa, último jogo, vai ser o último jogo do cara, importante. Talvez o Felipe faça esse movimento. Mas aí pro Felipe acho que não seria bom. Você acha? Não, porque se eu dou o aval para afastá-lo e depois no último jogo eu falo... vou lá e dou um abraço pra você. Mas é despedida, né? Segundo tempo, 10 minutos. Você faria? Eu tô dizendo. Seguinte, a carreira do Gabigol não acabou. Não. Então, você vê, o Adriano Imperador vai ter uma despedida agora. Ele foi um cara importante, ídolo, identificado com a nação e tal. Muito bom, né? Vai ter Flamengo contra a Inter de Milão, né? Você vai estar nessa daí, Zé, ou não? Não sei, até agora não me chamaram, não. Vamos chamar o Zé. Não me chamaram. O Zé quer jogar todos os jogos de fim de ano agora. Ele quer ir também. Zé Fominha, cara. Ele quer jogar toda hora. Você quer jogar na Internacional? O que você fez na Internacional? Quer jogar na Inter. Não, eu sou Milan. Eu vou lá pra jogar contra a Inter. Então é melhor você não ir. Se você fala que é Milan. Negro. Você tá com o joelho, qual que é o joelho que está ruim? Os dois? Então, é melhor você não ir. Só ruim. Melhor você não ir. Round one. Que aí joga, não tem problema. E entra com a camisa do Milan. O soneiro, aquela Mediolanum, Van Basten. Vermelho e preto, mas o símbolo é diferente. Vai lá, entra lá. Bom, então é o seguinte, como a carreira do Gabigol não acabou, e é engraçado assim, você não sabe, de repente, talvez ele pode jogar no Vasco, o Gabigol, ele vai agora possivelmente pro Cruzeiro, não sei. Pode... Tem alguma coisa na água aí? Não, eu cheirei água. Você só sabe, ó, o Bebeto saiu do Flamengo e foi pro Vasco.
Se ele tem uma amargura, alguma coisa, sei lá, tô dando um exemplo aqui, que é o exemplo máximo. Mas aí ele vai se vingar da torcida, ele não vai ser inteligente de já for embora. Eu não acho que ele faria isso. Por exemplo, fazer estátua. Bem difícil. E aí não é desmerecendo o Vasco, não, mas Espera o cara encerrar a carreira. Porque você não sabe se o jogador tá aqui hoje, se ele vai jogar num rival, se ele vai te desrespeitar dali a futuro. Então, pra você fazer uma estátua, tem que ter calma. Mas jogo de despedida pra ele, então, jogo de despedida agora não. Agora não. Pro futuro, vamos ver como ele termina a carreira dele, se ele continua sendo o ídolo da torcida. Pode ser que ele volta, pode ser um monte de coisa, entendeu? Então espera, ele ainda é jovem, com X, ele ainda é jovem, calma, espera, tal. Ele é, a relação... No Rio fala assim? Jovem. Jovem. A Nath é jovem, olha lá, é jovem. Obrigada. Você foi jovem, vira assim meio... Jovem, a gente que é mais jovem, a gente fala assim, jovem. Né? Então, Vai que eu tenho que chamar o povo na TV. Então é o seguinte, calma agora, não precisa fazer a despedida, porque tem muita água para rolar embaixo dessa ponte. Isso aí. Ainda tem muito tempo de carreira do Gabigol, vamos esperar. E aí lá na frente você vê que tipo de homenagem você faz. Sabe que o Flamengo, alguns dos grandes ídolos do Flamengo tiveram um problema na saída. O Leônidas, monstro, diamante negro, saiu meio tido como velho na década de 40. Sim. Ele era ídolo nacional, o jogador mais popular. A gente tá falando de popularidade. E ele foi dado como velho. Ele veio jogar no São Paulo, chegou já com a idade avançada e foi pentacampeão paulista. Quer dizer, ele provou aqui em São Paulo... Bom, que ele lembra? Dizem que 100 mil pessoas para receber ele na Estação da Luz, né? Outros tempos, né? Mas ele saiu assim, meio que, né? Eles não querem mais, eu já dei o que tinha que dar e tal. O Zizinho, que é outro... mestre do futebol brasileiro, outra lenda do futebol brasileiro, era ídolo do Flamengo, também saiu cuspindo marimbondo ali e tal. O Zizinho e o Leônidas você já cobria na Folha de São Paulo, você já trabalhava. Já, né? Eu tava aqui quando chegou na Estação da Luz. Você que tava lá com o bloquinho da Folha. Tava ali com o bloquinho da Folha. Na época era Folha da Noite, não era nem Folha da Manhã e Folha da Noite. Chamar o povo na entendeu? TV, vai. Então vamos ouvir o povo, vai. De uma coisa... Eu marquei a minha festa de aniversário e o senhor marcou uma festa. Eu? Não é! Boa, Bubu! Eu fui viajar, eu convidei você um mês antes. Eu avisei assim, ó. Mandei um convite bonitinho. Você falou que ia. E aí chegou no fim de semana do meu aniversário, você marcou uma festa. Só pra você. Egocêntrico aí. Festejar você, Bubu, não sei o quê. Bubu, ele fez uma reunião com os câmeras. Me ajuda aí, eu tô no teste, tal. Na hora que se eu for efetivado, eu pago o churrasco. Não foi? Fala aí, foi ou não foi? Traíra, cara, traíra. Pagou o churrasco até agora? Não. Marca evento na hora da minha festa de aniversário. Você não tem palavra. Não tem palavra. Não vou te convidar ano que vem. A vida é cheia de obstáculos. E vamos esquecer os erros do passado e focar nos do futuro. Vamos errar de novo. Eu peço... E vai chegar um momento dos nossos cinegrafistas. Você não vai juntar a cesta de final de ano para fazer o churrasco pros meninos, né? Vai juntar a Aliás, o Vitor Bini vai explicar sexta-feira como é que é a cesta que ele vai pegar. Mas, você, bonitão, olha lá o Gabigol. Sabe que o Arthur e o Marcel falaram aqui que pelo menos o nosso termômetro ali, o Pedro, se o Gabigol vai na norte ali, eu não sei se os caras iam abraçar tanto ele não, hein? Que ele ia aqui aos caras. O problema é que agora ele está enfrentando um Felipe Luiz que a torcida também abraçou. E aí? Então. Felipe Luiz segue, o Gabi não segue. Porque eu acho que passou por isso também, essa avaliação dele. O problema é o que aconteceu entre ele e o Felipe Luiz, não é a diretoria. Quem ia perder ali não ia ser o Gabriel, não ia ser a torcida. Quem ia perder ali ia ser a diretoria. Que a diretoria... O Landim não tem uma grande aceitação na torcida. E a torcida não são os sócios do Leblon lá do clube que vota. Na torcida, a diretoria é questionada e xingada há muito tempo. Quem ia perder essa é a diretoria, porque até a imagem... Será que isso que pesou para ele não ir? A informação que você tem disso dele não ir? Acho que não. Acho que pesa você contemporizar, pesa você explicar que talvez seja um desgaste ainda maior, pesa você tentar colocar panos quentes no desgaste, você evitar algo que vai ser pior. E quem tem que correr atrás disso é a diretoria. É a diretoria que vai manobrar com o staff, com ele, para... sei que você queria fazer isso, mas vamos dar uma segurada. É muito disso, Edu. Você iria, feio. Se eu fosse o Gabi... Com certeza. Você iria? Você é lugar do Gabi? Eu com certeza. Você iria, Zé? Pô, você viu? Igual o Gabigol ia no estádio? Você iria? Cara... Se coloca na situação do Gabigol, você iria? Não, porque é um risco. Porque hoje em dia, como nós estamos falando aqui, você não sabe o que vai acontecer. Tem gente que apoia, tem gente que não apoia. Mas vai na fé, vai na fé.
O Lugano, nosso grande companheiro, colega aqui. O Lugano vai no meio da galera de São Paulo. Diferente a situação. O Memphis Depay tá andando aqui nas quebradas em São Paulo, no ABC. Eu iria também, mas... Pode até ter segurança ali pro Memphis. O Memphis tá indo ali com a galera. Você iria? Você é um cara de pau. Por quê? Porque você fala aqui um monte de coisa, mas na hora de assumir você fala, não, levei minhas filhas. Não vem com essa que você iria, Eu não. iria, se eu fosse... Você não iria, não. Se eu fosse o Gabi, Não. eu iria. Ainda pegaria uma bandeirão. Eu iria. Eu adoro fazer o bandeirão ali e tal, Eu imagina. iria. Aqui bancada. Você iria? Você É, iria? eu iria, agora você não. Olha lá, ele iria. Você iria, Pedro, se fosse o Gabigol nessa Cantaria o nome do situação? Felipe Luiz. Ah, Olha que nessa legal, ele na situação? arquibancada, Gabigol. com um bandeirão Nessa assim, ó. Nessa situação, se vocês fossem o Gabigol, vocês iriam ao estádio, sim ou não? Você iria? Não, ao estádio, sim. Você iria pra Mas não ia onde ser ele falou que ia. filmado, tudo? Aí, gente, ele não falou é o que nada, ele né? quer. Ele falou que ia subir a rampa. E a camarote também sobe rampa. Também sobe escada rolante. Ele vai ao estádio. Ele sabe tocar algum instrumento? Ele tá Pô, pegar lá um incendiando. surdão. Camarote é na norte também? Fazendo Só onda, isso. Você que é o homem do samba. O Gabigol Camarote não é sabe na tocar norte? nada? Leste Então. oeste. Pode dar um surdão pra ele ali. Zé, Uma vez, Flamengo. imaginem só. Pique ali. Tá, Ô, Bubu, onda. ô, Pedro, imagine se o Bubu é do staff, que é alguém que tem que segurar, como o Pedro Não, informou, ele ia soltar a informou corda. muito bem. Tamborinzinho ali. O Gabigol não deve ir ao estádio, porque alguém chegou e falou, ó, Gabigol, na reunião, você precisa ter consciência e tal. Imagina a reunião, o Bubu é do staff, fala, vai e pega o surdo. E já tu na raça brava. Só esse Puxador louco, ali. cara. Faz uma ele é tatuagem louco. nova. Tem tempo hoje de tarde? Faz uma tatuagem lá, O raça time aqui fez rubro-negra. tatuagem, fez uma cara, tatuagem ruim, hein? Já chega lá sem pode camisa. olhar. Ele não é louco, não. Não é louco? Não, é igual querer culpar jogador ruim. Ruim é quem escala. É você que tá... Aí não, tô é? falando pra você. Jogador... Não, tem ele que tá ter um- falando. todo lugar Quem tem que ter dando um corda louco. É você, ele tá fazendo dele. Mas daqui a